A pandemia possibilitou não só fazer aqui na cidade onde eu tô, que é uma vila em Portugal, que tem poucos habitantes, mas eu consigo ir para lugares e países que eu nunca imaginei estar, como a Indonésia, por exemplo. Meu nome é Andressa, eu sou missionária em Portugal junto com a minha família, meu esposo e nossos 3 filhos, o Álvaro, a Laura e a Ana. Nós chegamos a Portugal há 8 meses e estávamos nesse processo de adaptação ao novo país. Nós havíamos saído do Brasil em 2018, vivemos na Irlanda do Norte e depois chegamos aqui. Então esse período era o período de a gente se adaptar às pessoas, à cidade, à língua, à cultura. Mas a pandemia começou em março e isso mudou os nossos planos. A gente já estava com uma estrutura de vida quase que normal, né? As crianças estavam na escola, o Álvaro estava na escola, a Laura já estava na creche. Então a gente já estava entrando no ritmo de vida normal e tudo parou de repente. Então as crianças agora ficam em casa e nós moramos num 2º andar, então nós ficamos mesmo confinados dentro de casa. E as crianças têm muita energia, são 3, e não é muito fácil essa dinâmica, mas eu vi Deus fazendo muitas coisas bonitas nesse período na nossa família, né? Quando você está confinado dentro de casa, e eu acho que esse foi o desafio que todo mundo passou e ainda está passando nessa pandemia, confinado dentro de casa, você precisa superar os desafios de relacionamento dentro de casa. Então, as famílias precisaram se reconstruir, se restaurar em cada pequeno detalhe, porque vocês vão estar ali o tempo todo, não tem para onde fugir. E essa oportunidade dessa pandemia foi muito enriquecedora. Eu acho que para minha família é um divisor de águas. É um divisor de águas para todo mundo. Eu acho que em algum tempo as pessoas vão dizer assim, antes da pandemia eu era assim, ou eu fazia assim, e depois da pandemia assim. Todo mundo vai ter o seu antes e depois da pandemia, né? E acho que para a família isso foi um grande ganho. Ministerialmente, eu tinha começado um grupo de estudo bíblico com crianças na igreja. Eu trouxe um material da Irlanda e traduzi esse material para fazer esse trabalho de estudo bíblico com as crianças. Eu queria um material que desse um panorama sobre a Bíblia, não fosse um material fragmentado, só com personagenzinhos, que não faz a criança ter a ideia do que é a história toda da Bíblia. E esse material eu não achei em português, então eu peguei esse material que eu tinha em inglês e traduzi e estava começando a trabalhar com eles. Então quando tudo fechou, pra gente que é missionário, traz uma sensação de inutilidade, né? Você pensa, como fazer missões num país diferente do meu, fora da minha família, do meu círculo de amizades, da minha igreja local, preso dentro de casa? Como eu consigo fazer isso? E Deus é maravilhoso, porque Ele vai controlando a história do jeito dele, né? Nada foge do controle dele. Então, nem a pandemia, nem durante, nem depois, também saiu do controle de Deus. E ministerialmente, Deus abriu o alcance desse estudo bíblico que eu estava fazendo. O que eu vi foi Deus alargar mesmo essa tenda de estudo bíblico. O que eu conseguia fazer aqui localmente na cidade com 3 crianças, hoje eu consigo alcançar crianças que estão no Brasil, que estão aqui em Portugal e estão na Indonésia. Eu tenho um grupo com crianças de 9 a 14, né? Crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, nesses 3 países que fazem esse estudo bíblico, que é um panorama da Bíblia. O que eu quero mesmo, meu intuito com esse estudo é que esse grupo tenha uma visão da Bíblia ampla, uma visão de uma história única. Não um Deus que era de um jeito no Antigo Testamento e no Novo Testamento é outro Deus. Não essas ideias erradas que algumas histórias fragmentadas trazem pra gente, mas uma história única de amor. De um Deus que criou o homem, de um Deus que resgatou o homem, de um Deus que vai voltar para buscar esse homem. Essa relação permanente que Ele criou, está narrada na Bíblia de uma forma tão bonita, era esse fio que eu queria trazer para esse estudo. E agora, a pandemia possibilitou não só fazer aqui na cidade onde eu estou, que é uma vila em Portugal, que tem poucos habitantes, mas eu consigo ir para lugares e países que eu nunca imaginei estar, como a Indonésia, por exemplo.
A pandemia também me fez melhorar o material que a gente tinha, né? Porque antes eu só traduzia o texto e dava aula sobre esse texto. Mas esse material também tem um vídeo. Então, como a gente estava em casa, meu marido me ajudou, então a gente traduziu o texto do vídeo e ele fez a dublagem. Então, além do texto para as crianças lerem, também tem um vídeo para elas assistirem em português, o que enriquece muito. Todo mundo que trabalha com criança e adolescente sabe isso. Você precisa diversificar a linguagem, porque só texto, eles acabam não prestando tanta atenção e não fixando tanto. Então, o material a gente conseguiu melhorar, já que estávamos todos em casa, começamos a melhorar esse material. E é muito interessante porque você poder ensinar a palavra de Deus é mais gratificante do que ensinar qualquer outra coisa, porque ensinando a palavra de Deus, a sensação que eu tenho é que o que a gente faz é eterno, porque atinge de forma eterna a vida dessas crianças e desses adolescentes. De fato, conhecer Deus afeta a eternidade dessas pessoas e isso é o que Jesus falou, né? É uma sensação muito boa de estar juntando para o reino de Deus, né? A gente podia andar por aí perdido, espalhando, mas quando você trabalha pelo reino de Deus, você ajunta com Jesus, ajunta com Deus. E essa sensação de estar pertencendo a um reino, trabalhando num reino, atingindo lugares que você nunca imaginou. Quando Deus me chamou para Portugal, para ser missionária, eu imaginei que eu trabalharia com pessoas que falam português daqui. Mas esse tipo de trabalho mostra pra gente que a gente pode trabalhar com pessoas de língua portuguesa que estão pelo mundo todo. A internet dá essa possibilidade, né? E agora com a pandemia, todo mundo começou a utilizar a internet de uma forma muito mais eficiente, inclusive para pregar o evangelho. E a gente pensa que a internet tem seus limitadores porque não é igual ao contato físico. De fato não é. Mas para essa geração com que eu trabalho, de 9 a 14 anos, internet para eles é uma coisa que veio no DNA. Eles estão acostumados com a internet desde que nasceram. Então eles não ficam constrangidos, eles não acham limitadores, eles se relacionam, eles conversam entre eles fazem perguntas, a gente faz jogos. E para eles é muito divertido, eles estão cada um com o seu computador. A interatividade para eles é muito fácil. Talvez tenha dificuldade pessoas da minha idade para trás, né? Pessoas que nasceram antes de mim, até a minha idade, mas para eles não, para eles é divertido, para eles é dinâmico. E tem sido cada vez mais interessante perceber esse relacionamento. O relacionamento com eles fica muito próximo também, né? Eu sinto falta dos dias que a gente não tem estudo bíblico, da convivência com eles, porque a gente tem aula uma vez por semana com cada grupo. Hoje já somos 2 grupos. Então, os dias que eu não tenho aulas com eles me faz falta, porque Deus me deu uma vantagem, que não é exatamente uma habilidade, mas é uma vantagem de poder conversar com eles de igual para igual. Eu não converso com eles como se eu fosse uma professora sentada do alto da minha sabedoria que vou passar para eles. Assim, eu converso com eles como seres humanos como eu, como criaturas amadas por Deus. E eu acho que isso faz diferença porque eles percebem que o meu contato com eles é de igual para igual. E eu converso com eles, a gente ri, a gente se diverte muito, né? Então, esse relacionamento próximo também é possível pela internet. Já que a gente está nessa situação e já que a gente tem a distância geográfica. Esse relacionamento também é possível e é muito importante. A gente que é missionário sabe que sem relacionamento a gente não consegue atingir o coração das pessoas, a gente não consegue conquistar, ganhar confiança. É preciso se relacionar, se comprometer, que a pessoa conheça você de verdade, que você conheça a pessoa de verdade. E aí tudo é mais fácil, né? Então o relacionamento em si não é mais uma barreira, não ter o contato físico não é mais uma barreira. A gente percebe que hoje em dia isso é mais natural. O alcance é maior, então eu só consigo ver que Deus transformou essa dificuldade numa excelente oportunidade. A pandemia gerou diversas oportunidades e para mim, especificamente do meu lugar, no meu lugarzinho aqui no campo missionário, gerou essa oportunidade de alcançar pessoas de fala portuguesa que estão em qualquer parte do mundo.
Hoje eu posso adicionar pessoas que não estão nem nesses 3 países, estão, por exemplo, na Irlanda do Norte, até que eu conheço pessoas que estão lá, para entrar nesse grupo, porque não é um grupo limitado, é um grupo que pode ser mais dinâmico até. Para mim é uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande. Eu percebo que Deus tem confirmado no meu coração o chamado que Ele me deu para atuar nessa faixa etária, com esse grupo de pessoas que ainda não experimentou tanta coisa na vida, ainda não tomou tanta decisão na vida, e que se conhece Deus nesse período, toda a sua vida pode ser baseada no plano de Deus, na vontade de Deus. E o estudo que eu faço com eles é basicamente isso, conhecer o plano de Deus para o homem e confiar nesse plano, que eles tenham essa chance de confiar nesse plano e a partir daí tomar decisões como carreira, casamento, salvação, eternidade, essas coisas que a gente faz um pouco mais tarde, né? Então nessa faixa etária eu acho crítica, eu acho que precisa ser investido e Deus tem colocado isso no meu coração e eu tenho tido essa chance através desse trabalho nesse período. Bom, além de mim, assim, eu percebo que ele já tem dado alguns feedbacks, né, de dizendo, olha, tia, eu queria muito que essa aula fosse 3 vezes por semana. Algumas crianças já disseram que queriam que fosse mais vezes, porque para eles o contato, o relacionamento que a gente tem é divertido e eu imagino que a palavra de Deus já no coraçãozinho deles já esteja germinando a ponto deles se apegarem àquele conhecimento, se apegarem e chegarem a um ponto, e esse é meu sonho, chegarem a um ponto de dizer como salmista, né? O meu prazer está na lei do Senhor, em que eu medito de dia e de noite. Eu tenho certeza que o que eu sinto no meu coração quando eu estudo a palavra de Deus, esse ardor no coração, quando Deus fala comigo, Deus também faz isso na vida de crianças e de adolescentes, né? Eu tenho certeza que conhecer mais Deus traz um sentido de integridade, de plenitude no coraçãozinho deles também, que eles gostam e que eles sentem falta quando passam os dias e a aula não chega, né? Porque criança é mais ansiosa, né? Adolescente é mais ansioso. Então eu acho que queriam experimentar mais vezes isso por causa dessa sensação também. Meu nome é Pedro, eu moro aqui no Brasil. Eu gosto muito desse curso porque fala sobre coisas da Bíblia. É bem legal o cursinho. Ela faz umas brincadeiras legais. Tipo, essa semana ela fez um joguinho pra ver quem acertava mais coisas sobre umas perguntinhas sobre a aula. E essa questão do horário? Você acha que é difícil conciliar o horário com 3 países diferentes? Eu acho que é difícil, mas não pra mim. Eu acho que é mais difícil pra tia Andressa. Marcar um horário que faça todo mundo ficar bem. Obrigada, tia Andressa, por fazer esse grupinho. Qual coisa que te surpreendeu mais até agora? Que Adão deu nome pros animais. Melhor trabalho de todos. Oi, bom dia, meu nome é Davi. A coisa que mais me impressionou foi que Adão deu nome aos animais e também que não chovia. Era um pó, era uma névoa que subia do solo que regava. E, tia Andressa, eu gostei muito da sua aula dessa semana. Tchau! Oi, eu sou o Álvaro, eu tenho 9 anos e tô gostando muito do estudo que a gente está fazendo, os vídeos que a gente vê e a gente conversa sobre eles. As coisas que mais me chamaram a atenção foi que Deus queria compartilhar a vida dele com mais pessoas. Aí ele fez Adão e Eva e agora já tem milhares de pessoas no mundo. Outra coisa foi que Deus disse a Adão para ele nomear todos os animais e ele nomeou todos os animais que existem e também alguns que não existem, né, por causa que foram extintos, mas é muito legal ele ter nomeado tantos animais que Deus mandou ele nomear. Esse estudo que nós temos feito com a Andressa tem sido muito bom, tem sido um tempo muito proveitoso e eu estou tendo a oportunidade de, junto com a minha sobrinha, que tem 13 anos, e minha irmã, estudar a Bíblia. A gente, no momento, está
estudando sobre a criação de Deus, e eu tenho percebido que esse estudo, ele fala muito mais do que o que Deus fez do primeiro ao sétimo dia. Mas ele nos ajuda a pensar sobre a marca de Deus na sua criação, né? Como que a gente pode conhecer Deus através da criação, né? Um Deus criativo, um Deus bom, um Deus fiel, né? Um Deus que preparou um mundo perfeito, magnífico, e nos colocou nesse mundo, né? E onde tudo fluía muito bem, porque tudo que Deus faz é bom. Então, tenho considerado esse estudo muito proveitoso, muito rico, né? E estou tendo a oportunidade de conhecer mais Deus através desse estudo. Eu não tenho dúvida que a pandemia foi uma coisa muito difícil, não só para mim, como para você, como para todo mundo, né? A gente viu imagens de grandes cidades, das grandes metrópoles vazias, as ruas vazias, muito luto, muita morte, muita gente chorando ainda por parentes, e talvez seja o seu caso. Você esteja ainda sofrendo com perdas muito próximas, né, de familiares seus. Talvez você ainda não tenha conseguido avaliar como foi a sua pandemia, ou como está sendo, ou o que você espera, mas eu queria desafiar você a ter esperança que Deus é capaz de transformar. A Bíblia promete isso, né? Capaz de transformar o pranto em festa, o caos em bênção, e onde há deserto Ele faz brotar flores. Esse é meu desejo para você, e é o meu desafio para você também de crer nisso e de se deixar disponível. Eu não planejei nada do que aconteceu, eu não imaginava que chegaria tão longe, mas Deus faz, e eu sei que Ele vai fazer muito mais ainda. E eu desafio você a confiar a sua vida também, a confiar os seus talentos, confiar até as suas limitações, que Deus usa tudo isso. E que você tenha um pós-pandemia, né? Que a sua vida após todo esse caos tenha algo que você olhe e seja inspirador, que seja inspirador para outras pessoas, né? Que você veja Deus agindo em você, através de você, e seja como Jesus falou, né? Que todo galho que está nele dá frutos. Ele é a videira e nós somos os galhos que estamos presos a essa videira. E a vida que passa por ele, que sai dele, passa por nós, né, que somos os galhos, gera frutos lá nas pontas. E eu desejo isso para você, que você gere frutos. Não tem nada mais importante, nada mais satisfatório na vida do que pertencer ao reino de Deus. Essa pandemia mostrou pra gente que algumas coisas que a gente valoriza muito, né, como a nossa aparência, as roupas que a gente usa, os carros que a gente tem, tudo isso ficou guardado. Os carros dentro das garagens, as roupas dentro dos armários, as joias não saíram de casa. Então a gente começa a avaliar de fato o que é importante. Você pode pensar assim, mas para você é fácil porque você é missionária, mas não precisa ser missionário. Qualquer pessoa pode fazer diferença no contexto onde está. Então, eu convido você, faça a sua parte, faça a diferença aí, faça parte do reino de Deus e seja agente nesse reino. Deixa Deus usar você.